O bilhete que Deus usou para salvar um casamento destruído. Um pedaço de papel. Foi só isso que Deus usou para salvar um casamento que estava completamente destruído. Nenhuma terapia tinha funcionado. Nenhuma conversa parecia resolver. 20 anos de história estavam prestes a terminar em divórcio. Aproveite e se inscreva no canal e compartilhe para mais pessoas verem essa história. Mas às vezes, Deus escolhe as coisas mais simples para realizar os milagres mais profundos. Se você está passando por uma crise no seu relacionamento ou conhece alguém que esteja, fique até o final desta história. O que aconteceu vai mostrar que nunca é tarde demais para Deus restaurar o que parece perdido. Márcia e André se conheceram na faculdade. Ela cursava pedagogia, ele engenharia. Foi um encontro simples, quase banal. Ele esbarrou nela no corredor, derrubou seus livros, pediu desculpas, ajudou a recolher tudo. Mas daquele momento em diante, algo mudou. Conversaram, riram, trocaram contato e nunca mais se afastaram. Namoraram por 3 anos, se casaram em uma cerimônia linda, viveram uma lua de mel cheia de planos para todos ao redor. Eles eram o casal perfeito. E de fato, os primeiros anos foram felizes. André construiu uma carreira sólida como engenheiro civil. Márcia se tornou coordenadora pedagógica em uma escola particular. Vieram os filhos, Lucas e Carolina. Compraram uma casa, montaram uma rotina, sonharam juntos com o futuro. Tudo parecia seguir exatamente como deveria. Mas, sem que percebessem, algo começou a rachar aquela base que parecia tão firme. O trabalho de André passou a ocupar cada vez mais espaço. Projetos longos, viagens constantes, reuniões até tarde, finais de semana no escritório. Ele carregava o peso de querer ser um bom provedor, de não falhar com a família. Mas enquanto isso, Márcia ficava em casa, sozinha com as crianças, sentindo-se cada vez mais invisível. Aos poucos, as conversas profundas deram lugar a diálogos rápidos, práticos, quase mecânicos. Falavam de contas, de escola, de problemas do dia a dia. Já não falavam mais sobre sentimentos, sonhos ou medos. Márcia tentou conversar muitas vezes. Amor, você está distante. As crianças sentem sua falta. Eu sinto sua falta. André respondia quase sempre do mesmo jeito. Eu sei, mas faço isso por nós. É só uma fase. Logo vai melhorar. Só que esse logo nunca chegava. E a distância, em vez de diminuir, só crescia. Depois de 15 anos de casamento, Márcia teve uma percepção dolorosa. Ela estava vivendo com um estranho, o homem que dormia ao seu lado, que sustentava a casa, que era pai dos seus filhos. Já não era alguém com quem ela se sentia conectada. Eles não riam, não sonhavam. Eram 2 adultos cumprindo funções, não um casal de verdade. Tudo veio à tona numa sexta-feira à noite. André chegou tarde, exausto. Márcia esperava sentada na sala. Tinha ensaiado aquela conversa por dias. Precisamos conversar, ela disse. André suspirou, já na defensiva. Que foi agora? E então, ela falou da solidão, da ausência, da dor de se sentir casada e sozinha ao mesmo tempo. Disse que não queria um colega de quarto, mas um parceiro de vida. André respondeu com a própria dor. Falou da pressão, do medo de fracassar, da sensação de nunca ser suficiente. 15 anos de mágoas guardadas explodiram numa única noite. Vozes altas, lágrimas, acusações. Do andar de cima, Lucas e Carolina ouviam tudo em silêncio, vendo o casamento dos pais desmoronar diante deles. Naquela noite, pela primeira vez em 20 anos de relacionamento, André dormiu no quarto de hóspedes. O silêncio da casa era pesado. Márcia chorou até se esgotar. Olhou para a foto do casamento na parede e quase não reconheceu aquelas 2 pessoas sorridentes. Onde foi que tudo se perdeu? Nos dias seguintes, a casa virou um território frio. Quase não se falavam. Quando precisavam se comunicar, usavam os filhos como intermediários. O lar tinha se transformado em um espaço de convivência forçada, sem afeto, sem paz. Márcia procurou uma advogada, não porque quisesse, mas porque sentia que não havia mais saída. A conversa foi objetiva, técnica. Bens,
filhos, prazos. Ao assinar os primeiros papéis, a mão dela tremia. Não era só uma assinatura, era como enterrar, oficialmente, 20 anos de história. Quando contou a André, ele apenas concordou. Não houve briga, nem discussão, apenas um cansaço profundo de quem já tinha desistido. A família percebeu, os amigos ficaram chocados. A igreja tentou ajudar. Houve aconselhamento, algumas sessões de terapia, mas tudo parecia tarde demais. Era como tentar colar algo que já tinha se quebrado em pedaços pequenos demais. Num domingo, Márcia decidiu não ir à igreja. Não conseguia mais sorrir. Fingir que estava tudo bem. Sozinha na sala, pegou uma caixa antiga guardada no armário. Dentro, lembranças do início do relacionamento, cartas, fotos, ingressos de cinema. Ela chorava enquanto olhava tudo aquilo, tentando entender como um amor tão grande tinha se perdido aos poucos. No fundo da caixa, encontrou um bilhete pequeno, amarelado pelo tempo. Reconheceu a letra de André imediatamente. Leu em silêncio. Márcia, prometo que vou amar você todos os dias da minha vida. Prometo lutar por nós, não importa o que venha. Você é um presente de Deus. Segurando aquele pedaço de papel. Algo diferente se quebrou dentro dela. Não era raiva, não era resignação, era a dor de perceber a distância entre aquela promessa e a realidade atual. Será que aquele André ainda existia? E a Márcia, que acreditou nessa promessa, ainda existia também? Ela ficou ali, sentada no chão, com o bilhete nas mãos, sem saber o que fazer com aquela avalanche de sentimentos. E foi exatamente naquele momento de maior fragilidade que Deus começou a agir de uma forma que ninguém poderia imaginar. Mas o que aconteceu a partir desse bilhete? Antes de continuar, se inscreva no canal @Cura da Alma Oficial 25. Você vai descobrir na próxima parte dessa história. Márcia ficou ali, sentada no chão da sala, olhando aquele bilhete por horas. Lia e relia as mesmas palavras, como se cada leitura pudesse trazer uma resposta diferente. Prometo que vou amar você todos os dias da minha vida. Prometo que vou lutar por nós sempre. Não importa o que vier. Posso te pedir um favor. Se inscreva no canal para nos ajudar a continuar produzindo conteúdos como esse. Ela não sabia exatamente o que sentia. Parte dela estava com raiva por aquela promessa ter sido quebrada. Outra parte estava apenas profundamente triste ao perceber o quanto eles tinham se perdido ao longo do caminho. Quando André chegou em casa naquela noite, encontrou a cena. Márcia ainda estava na sala, cercada pela caixa de lembranças abertas. Fotos espalhadas, cartas antigas, ingressos de cinema. Ele parou na porta, confuso. Algo estava errado. O que aconteceu? Perguntou. Ela não respondeu, apenas estendeu o bilhete na direção dele. André pegou o papel e aproximou dos olhos. Reconheceu imediatamente a própria letra. Cada palavra o atingiu como um soco no estômago. As lembranças voltaram de uma vez. O dia em que escreveu aquilo. A certeza que tinha. O amor simples, intenso, cheio de planos. Ele sentou no sofá ao lado dela, segurando o bilhete com as mãos trêmulas. Eu escrevi isso, disse, com a voz embargada. Eu acreditava em tudo. Márcia o encarou, os olhos vermelhos. E o que aconteceu com esse homem? André, onde ele foi parar? Ele não soube responder. A verdade era dura. Ele tinha sido engolido pela rotina, pela pressão de ser provedor, pela ideia de que sucesso profissional compensava ausência emocional. Quando percebeu, já era tarde demais. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Mas não era mais o silêncio pesado dos últimos meses. Era um silêncio de reconhecimento. Eu sinto muito, André disse finalmente. Nunca quis que a gente chegasse aqui. Márcia respirou fundo. Eu também sinto. Acho que os dois deixamos isso acontecer. Aquela conversa não resolveu tudo. Não foi mágica. Mas foi real. Eles conversaram até tarde. Talvez pela primeira vez em anos sem acusações, sem gritos. Falaram sobre quando começaram a se afastar. Sobre as dores que nunca tinham sido ditas. Sobre a solidão que ambos sentiram dentro do próprio casamento. No dia seguinte,
algo inesperado aconteceu. André ligou para o trabalho e avisou que não iria, tinha reunião importante, compromissos urgentes, mas decidiu ficar. Antes de sair do quarto, ligou para Márcia e perguntou se ela queria tomar café da manhã com ele, só os dois. Ela estranhou, aceitou. Foram naquela mesma padaria de quando namoravam. Sentaram perto da janela. No começo, foi estranho, quase constrangedor, mas aos poucos, a conversa fluiu. Falaram sobre eles, não sobre problemas. André descobriu que Márcia estava pintando aquarelas nos fins de semana. Márcia descobriu que André tinha voltado a tocar violão, algo abandonado desde a faculdade. Quando voltaram para casa, Márcia pegou o bilhete e o colocou na geladeira, preso com um imã. Quero ver isso todos os dias, disse. André concordou, mas sabia, um bilhete não salvaria um casamento sozinho. Eles precisavam mudar, de verdade. Foi então que Márcia sugeriu algo que não faziam havia anos: orar juntos. Não apenas orações rápidas, mas buscar a Deus como casal. André hesitou. Nunca foi tão expressivo espiritualmente, mas ao olhar para o bilhete, percebeu que insistir no próprio caminho não tinha funcionado. Naquela noite, depois que os filhos dormiram, eles se ajoelharam na sala. Foi desconfortável no início, até que André começou: Deus, eu deixei tudo desmoronar. Me ajuda a consertar o que eu quebrei. Márcia segurou a mão dele. Senhor, se ainda houver chance, restaura. A gente não consegue sozinho. Choraram juntos, não de raiva, mas de arrependimento. Nos dias seguintes, pequenas mudanças começaram. André passou a chegar mais cedo, quando podia. Recusou algumas viagens, delegou mais. Márcia também mudou. Parou de acumular mágoas e passou a falar com clareza. Criaram um compromisso. Toda sexta-feira seria deles. Os filhos perceberam? No início desconfiaram, mas aos poucos viram a casa voltar a ter risada. Nem tudo foi fácil. Houve recaídas, houve conversas difíceis, mas diferente de antes, eles não desistiram no primeiro tropeço. O pastor, impressionado, perguntou o que tinha mudado. Márcia mostrou o bilhete. Deus usou isso para nos lembrar do que prometeu. Foi então que surgiu uma decisão inesperada: compartilhar a história, não como exemplo de perfeição, mas de reconstrução. No domingo seguinte, subiram ao altar. Márcia segurava o bilhete. André começou a falar. A igreja ficou em silêncio absoluto, e o que aconteceu a partir daquele momento não impactou apenas eles. Iniciou algo muito maior, mas isso você vai descobrir na parte final dessa história, onde fica claro o que acontece quando alguém decide não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Quero te pedir, antes de continuar para a parte final, se inscreva no canal e compartilha para mais pessoas também verem essa história. O silêncio na igreja era absoluto quando Márcia e André terminaram de contar a história deles. Lágrimas escorriam pelo rosto de várias pessoas na congregação. O pastor tinha razão. Aquele testemunho tocou algo profundo, porque praticamente todo mundo ali conhecia pelo menos um casal passando por aquilo, ou talvez estivesse vivendo aquilo na própria casa. Quando desceram do altar, algo inesperado aconteceu. 4 casais se aproximaram deles. Não foi combinado, não foi planejado. Um por um, começaram a compartilhar suas próprias crises matrimoniais. Um casal confessou que já tinha consulta marcada com um advogado de divórcio. Outro disse que mal se falavam havia semanas, limitando as conversas ao absolutamente necessário. Uma esposa, com a voz embargada, admitiu que já não sentia mais nada pelo marido, permanecendo no casamento apenas por causa dos filhos. Márcia e André ficaram sem saber exatamente o que dizer. Eles não eram terapeutas, não eram conselheiros matrimoniais. Eram apenas 2 pessoas que quase destruíram o próprio casamento e que, pela graça de Deus, conseguiram reconstruir. E talvez fosse justamente isso que aqueles casais precisavam ouvir. Não teorias, não discursos prontos, mas a história real de pessoas comuns que chegaram ao fundo do poço e encontraram um caminho de volta.
O pastor então sugeriu algo simples, a formação de um grupo. Nada formal, nada sofisticado, apenas casais dispostos a lutar pelos seus casamentos, se reunindo para conversar, orar e se apoiar. Márcia hesitou. A gente mal conseguiu salvar o nosso. Como vamos ajudar outro? André lembrou do bilhete. Deus usou um pedaço de papel para mudar nossa história. Quem somos nós para limitar o que ele pode usar? As reuniões começaram uma vez por mês. No início, apenas aqueles 4 casais. Depois vieram outros. E mais alguns. Em 6 meses, já eram 15 casais se encontrando regularmente. Não era terapia de grupo, não era aconselhamento formal, era um espaço seguro, onde as pessoas podiam ser honestas sobre suas dores, sem medo de julgamento. Um desses casais, Rodrigo e Paula, estavam há apenas uma semana de assinar os papéis do divórcio quando ouviram o testemunho de Márcia e André. Paula contou depois que o que mais a tocou foi o bilhete. A ideia de que promessas feitas um dia ainda tinham valor. Eles decidiram tentar mais uma vez. Não foi fácil. Voltaram para a terapia, tiveram conversas duras e dolorosas, mas um ano depois, renovaram os votos matrimoniais. Márcia e André estavam lá na primeira fila, chorando de gratidão por terem feito parte daquela história. Outro casal, Fernando e Gustavo, viviam presos em brigas constantes. Qualquer assunto virava discussão. Participaram do grupo por 3 meses até começarem a notar mudanças reais. Fernanda disse que o ponto de virada foi quando Márcia compartilhou sobre a regra que ela e André criaram. Toda sexta-feira à noite era reservada só para eles. Parece simples, Fernanda disse, mas a gente tinha esquecido completamente de ter tempo juntos. Hoje, eles têm a própria tradição. Toda quinta-feira, depois que os filhos dormem, sentam no quintal e conversam sobre a semana. Apenas isso, e fez toda a diferença. Márcia e André também continuaram cuidando do próprio casamento, porque restauração não é um destino final, é uma jornada contínua. Ainda houve dias difíceis, discussões, momentos em que a tentação de voltar aos velhos padrões aparecia, mas agora eles tinham ferramentas que antes não tinham. Aprenderam a se comunicar melhor, a pedir perdão de verdade e a escolher o casamento todos os dias, não apenas uma vez no altar. O bilhete continuou preso na geladeira. Com o tempo, ficou mais amarelado, mais gasto, mas permaneceu ali. Como um lembrete diário das promessas feitas e da graça de Deus que o sustentou, mesmo depois de quase tudo ter sido perdido. Os filhos, Lucas e Carolina, cresceram vendo aquele bilhete. E mais importante, cresceram vendo a transformação dos pais. Carolina, agora com 19 anos, começou a namorar. Um dia, perguntou a mãe, como a gente sabe quando vale a pena lutar por um relacionamento? Márcia pensou por um instante antes de responder. Quando os dois escolhem um ao outro, mesmo nos dias difíceis. Quando existe respeito, até na raiva. Quando há diálogo sincero e vontade de crescer juntos, Lucas, aos 21, disse algo que emocionou André. Pai, eu lembro da época em que vocês quase se separaram. Foi muito difícil, mas vendo vocês reconstruírem tudo, eu aprendi que amor de verdade dá trabalho. Não é só sentimento, é escolha diária. E isso é muito mais bonito do que qualquer conto de fadas. Hoje, 5 anos depois daquele domingo em que quase assinaram os papéis do divórcio, Márcia e André não têm um casamento perfeito, mas têm um casamento real, sólido, construído sobre honestidade, fé, comunicação e escolhas diárias. Eles não são mais os jovens ingênuos que acreditavam que o amor sozinho resolveria tudo. São 2 pessoas maduras que aprenderam, muitas vezes na dor, que casamento exige esforço intencional. O grupo, que começou com 4 casais, hoje reúne mais de 50. Outras igrejas convidaram Márcia e André para compartilhar essa experiência. E eles sempre começam mostrando o bilhete. Isso quase foi tudo o que restou do nosso casamento, Márcia costuma dizer. Mas Deus pegou esse resto e construiu algo mais forte do que antes. André sempre complementa.
Não estamos dizendo que todo casamento deve ser mantido a qualquer custo. Existem situações de abuso e perigo em que a separação é necessária. Mas quando há respeito, segurança e disposição sincera dos dois lados, vale a pena lutar. Porque do outro lado dessa luta, pode existir algo mais bonito do que você imagina. Esta história não é sobre um bilhete mágico. É sobre um Deus que usa coisas simples para nos lembrar das promessas que fizemos. É sobre coragem para ser vulnerável, admitir erros e pedir ajuda. Restauração é possível, mas exige tempo, trabalho, paciência e decisão diária de não desistir. Se você está assistindo e o seu casamento está em crise, saiba disso. A história de Márcia e André não é única, não é fácil, não acontece da noite para o dia, mas é possível. Talvez o seu bilhete seja uma foto, uma música, uma lembrança. Use isso como ponto de partida para uma conversa honesta. E busque a Deus juntos. Se você não vive essa crise, mas conhece alguém que vive, compartilhe este vídeo. Às vezes, saber que outros sobreviveram é exatamente a esperança que alguém precisa para não desistir. Se essa história falou com você, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda terça e sábado, às 19 horas, histórias reais como essa fortalecem a fé e lembram que Deus ainda age nas coisas simples da vida. Compartilhe este vídeo de verdade. Você pode ser a ponte entre o desespero de alguém e a esperança que essa pessoa precisa. E deixe nos comentários: você acredita que casamentos em crise podem ser restaurados? Ou, se já viveu algo assim, compartilhe seu testemunho. Ele pode mudar uma vida. No próximo vídeo, que vai ao ar no sábado, você vai conhecer a história de uma jovem que recebeu um diagnóstico de apenas 3 dias de vida. Mas Deus escreveu um final completamente diferente. Uma história de fé, milagre e esperança. Obrigado por assistir até o final. Que a história de Márcia e André te lembre que nunca é tarde para reconstruir. Deus se especializa em transformar pedaços quebrados em algo lindo. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.